Vamos lá para o capítulo 10 de João, tá, irmãos? Capítulo 10 de João. Nosso quarto sermão aqui na série O Eu Sou de Jesus, no livro de João, no Evangelho de João. Ele já disse que era o pão da vida. Ele já disse que era a luz. Ele já disse que era a porta. E hoje ele vai dizer que ele é o bom pastor. Quando ele disse que era o pão, não tem nada na vida do homem que possa sustentá-lo eternamente. Toda a provisão conseguida aqui nesse mundo, por melhor que seja, ela fica aqui nesse mundo. Qualquer provisão, sustenta o mesmo só nele. Ele disse isso, eu sou o pão da vida. Depois ele disse, eu conheço o mundo, eu sou o Criador. Então, eu que sei, de fato, interpretar o mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a direção para o mundo. Eu sou um guia seguro para o mundo. Aí depois ele disse, olha como ele vai afunilando. Eu não só sou o pão, eu não só sou a luz. Eu sou a única porta. Essa conversa de dizer que todos os caminhos levam a Deus, ela só é válida se for no entendimento que um dia todos, sem exceção, estarão diante de Deus para o grande julgamento final. Aquilo que Mateus deixa lá, o sermão escatológico de Jesus, os da direita, os da esquerda, apartai-vos de mim, maldito. Então, se for assim, então todos os caminhos vão levar a Deus. Agora, se for para falar de salvação, só existe um caminho que é ele. E ele vai deixar isso mais claro quando ele disser isso. Mas a porta já dava a entender. Eu sou a porta. Não tem outra porta. E aí nós lemos lá em Mateus, né, falando de porta, diz que a porta é estreita, nem todos encontrarão, e depois da porta tem um caminho que é apertado. Aí lá diz, não entre pela porta larga, e muito menos pelo caminho largo. Aí agora, dentro do contexto, que ele falou, todos esses eu sou, que era para os fariseus, para os escribas, que achavam, não é? Que eles tinham condição, pelas obras da lei, trazer sustento eterno para eles. Achando que cumprindo a lei, eles conseguiriam a eternidade. O Senhor disse, não. Eu sou o pão da vida. Para os mesmos fariseus e escribas, religiosos, e muitos incrédulos, ele disse, eu sou a luz, eu que trago o entendimento verdadeiro. Aí o episódio foi da mulher que foi pega em adultério. O Senhor traz luz para o entendimento errado que eles tinham da letra, da lei. Quem não tiver nenhum pecado aqui, que joga a primeira pedra. Ninguém jogou. Aí Jesus continua e diz, eu sou a porta, eu sou o único caminho. Aí lembra que eu disse para os irmãos, por que Jesus foi perseguido? Por que a igreja no primeiro século foi perseguida? Porque que Nero, um dos primeiros perseguidores da igreja, fez aquela carnificina com os cristãos. Porque a semelhança de Jesus, eles continuavam proferindo as palavras que Jesus disse, eu sou o único. Eu sou exclusivo. Um dos sinais de uma igreja verdadeira é a perseguição, tá? Não é isso que o pessoal diz aí, não. Igreja abençoada, igreja próspera. Pelo contrário, Apocalipse vai dizer, a igreja de Laodiceia, rica, pomposa, de tudo. Não era rica só de dinheiro, não, era de status. As pessoas mais importantes da cidade de Laodiceia estavam lá congregando. Artistas famosos estavam lá. E lá está aquele texto que diz, estou batendo na porta, um lado de fora. Aí Jesus chega agora e vai dizer, vocês acham que de fato são guias espirituais, são pastores? E lembre-se, no sermão passado, Jesus comparou ele
com ladrões e salteadores. Foi não? Olha aí para o texto aí, ó. Capítulo 10, nosso sermão passado, verso 8. Todos que vêm antes de mim são ladrões e salteadores. Agora no nosso texto, ele vai fazer outra comparação. Agora vai aparecer um mercenário. Presta atenção. João capítulo 10, do verso 11 até o 16. Jesus vai dizer agora: eu sou o bom pastor. Nós vamos ver algumas implicações desse bom pastor aí. Todos têm aí, irmãos, o texto? Então olha aí, ó. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então oremos, que o Senhor nos dê graça para a gente compreender o que é que o Senhor quer nos ensinar aqui nessa noite. Senhor, graças te damos, Deus, pelo privilégio de nos trazer aqui. Ouvimos a tua palavra na EBD, como devemos valorizar uma pregação, como devemos observar, né, aqueles que se levantam e dizem que estão pregando o Evangelho. E aqui, Senhor, nos trouxe mais uma vez, onde tivemos a liberdade, Senhor, de ler a tua palavra, de orarmos, de cantarmos, e agora de ouvir a exposição da tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões, somos pecadores, Deus. Não somos dignos de estar diante de ti, mas a tua palavra nos diz que tu estás com os ouvidos atentos para aqueles que se arrependem, para aqueles que se encontram diante de ti com o coração quebrantado e contrito. Tua palavra diz que esse o Senhor ouvirá. Que sejamos todos nós aqui nessa noite, esses, coração contrito e quebrantado, reconhecendo que nada somos sem ti, reconhecendo que não temos lugar nenhum para ir, ninguém a recorrer-se tão somente a ti, Pai. Então, sê conosco agora, Deus. Fala aos nossos corações, dai-nos discernimento, sabedoria, aprofundamento nas verdades desse texto que acabamos de ler, que tu diz que é o bom pastor. Em nome de Jesus, sê com a tua igreja. Fala, Senhor, com todos nós nessa noite, que os nossos corações sejam incomodados, que haja edificação. Em nome de Jesus, que haja salvação, restauração no meio do teu povo. Amém. Como é que eu vou dividir o texto aí, irmãos? Olha aí as implicações. Quando Jesus disse que é o bom pastor, é por isso, porque ele dá a vida, ele conhece as suas ovelhas e ele quer comunhão com elas. E aí, como é uma comparação, o contrário, o outro personagem que aparece aqui, o mercenário, é que ele não dá vida, ele não conhece as ovelhas, nem quer conhecer, não se importa com as ovelhas, nós lemos isso no texto, e por fim, a lógica, se eu não quero conhecer, não faço questão de conhecer, eu não quero ter comunhão, eu não quero estar perto, eu não quero caminhar, entendeu? Só por isso, meus irmãos, já ganhamos o domingo. Se você é cristão, saiba, Jesus deu a vida por você, por algo que você jamais, nem morrendo 10.000 vezes, poderia trazer o que ele trouxe. Ele trouxe salvação para aqueles que ele conhece como suas ovelhas. Repito, no meu tempo tinha um filme chamado Highlander. Esse indivíduo nunca morria. Ele sempre ressuscitava. Então, se você ressuscitasse 100.000 vezes, você não adquiriria
salvação. Jesus, Deus, tinha que fazer isso e ele fez. E quando ele fez isso, não foi para você viver a sua maneira, do jeito que você quer, como você quer, na hora que você quer. Não. Para viver debaixo da sua autoridade. Para viver debaixo da sua proteção. Para viver debaixo da sua disciplina. Por incrível que pareça, ainda hoje tem gente que acha que aceitar Jesus é já viver no paraíso. Esquece que Jesus disse. Isso não é pessimismo, isso é realidade. No mundo tereis aflições. Por que Jesus diz isso? Por quê? Porque o mundo, depois que caiu, ficou mal. Ficou mal, meus irmãos. O mundo é mal. As pessoas fazem alguns gestos de bondade, mas na sua maior ênfase é na maldade. Agora, olha que impressionante. Se você é estudioso da Bíblia, quando você leu esse texto aqui, você lembrou do primeiro sermão, que Jesus começou falando sobre ovelha, né? Falando sobre aprisco. E aí quem estava aqui, verso 1 ao 6, vai lembrar que eu disse assim, ó, quando Jesus está falando isso aí, ele está falando especificamente para Israel. O aprisco é Israel. Aí lembra que eu disse, olha, mas as implicações aqui também são para nós. Mas nós temos que ter consciência. Quando Jesus está falando, o primeiro público que tem na mente dele, quando ele está falando isso aqui, são para os judeus. E principalmente para os judeus, fariseus, os legalistas, os religiosos da época. Mas percebeu que quando nós chegamos no verso 16, o Senhor disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Que aprisco? Verso 1 ao 6. Israel, eu tenho outras. Aí, onde nós entramos, literalmente nós entramos aqui. Se do verso 1 ao 6 a gente não estava ali nos pensamentos do Senhor, revelados, mas aqui sim, nós já estamos. Agora preste atenção, repito, quem gosta de ler Bíblia, estudar Bíblia, isso deveria ser uma percepção para todo cristão, desejar a Bíblia, amar ler a palavra de Deus, porque ela é luz, porque ela é pão, ela é sustento, ela é a única porta. Ia lembrar de um texto que faz total referência a esse texto aqui, que nós acabamos de ler. Um texto lá do Antigo Testamento, uma profecia que se cumpre aqui. Se cumpre aqui. Então, quero levar você para Ezequiel, capítulo 34. Ezequiel 34. Eu vou ler só alguns versos, tá? De Ezequiel 34. Só alguns. Depois nós vamos voltar para o nosso texto aqui, só para você prestar atenção. Como a palavra de Deus, ela é poderosa. Ezequiel 34. Abriu aí, irmão? Vou ler só alguns versos aqui. Ó. O Senhor levanta o profeta. Verso 2. Filho do homem, profetiza. Contra quem? Contra os pastores de Israel. Profetiza e diga-lhes. Assim diz o Senhor. Preste bem atenção nisso aqui, tá? Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Verso 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina,
e se tornaram pasto para todos os animais selvagens, por não haver pastor que os pastoreie, não procuram as minhas ovelhas, pois apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores, e lhes pedirei conta das minhas ovelhas. Farei com que deixem de apacentar ovelhas, e não apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de comida. Prestou atenção aí? Deus aqui, pela boca do profeta, está dizendo: eu estou vendo que existem muitos mercenários. Eles dizem que são pastores, mas não são. Aí você percebeu aqui as características do mercenário? Lembra do nosso texto? O mercenário, ele não quer conversa, ele está interessado no que as ovelhas podem produzir. Está aqui. Eles matam ovelhas para comer. Eles tiram a sua lã. Eles não se preocupam com elas. Aí o Senhor está vendo tudo isso e diz: ó, eu vou resolver isso aí. Eu vou resolver isso aí. Eu vou dar um jeito. Não é isso que o verso 7 diz? Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como ouviu, diz o Senhor. Aí depois, mais adiante, ele diz: assim diz o Senhor. Aí de novo, verso 11. Olha aí, ó. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo. Preste bem atenção, irmãos. Deus está falando isso aqui pela boca do profeta. E está dizendo: eu, o Senhor, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Verso 13: vou tirá-las do meio dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as trarei de volta à sua terra, aprisco. Certo? E aí ele vai dizer: não deixarei mais e tal. Aí lá no verso 23, ele vai dizer como é que ele vai fazer isso. Deus vai descer do céu e vai resolver? No Antigo Testamento foi assim? Não. Olha o que ele vai dizer agora. Verso 23. Porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi. Davi aqui é o rei Davi. E o rei Davi, lembra aí, o que é que Davi fazia antes de Deus chamar ele para ser o rei? Hein? Davi era o quê? Pastor de ovelha. Não era não? Olha aí os links aí, ó. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, verso 24, o Senhor, serei o seu Deus e o meu servo. Davi será príncipe no meio deles. Eu sou o Senhor. Falei. Verso 25, farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas, livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Volta lá para o nosso texto. Essa palavra pastor, muitos significados para eles. Quando Jesus está falando isso aqui, para quem que Jesus está falando isso aqui? Para os fariseus, para os escribas, para os religiosos da época, as autoridades da época, os homens que tinham os oráculos de Deus. Eles não tinham o Novo Testamento, né? Porque na época deles, a igreja nem tinha surgido ainda. Eles não tinham esses livros, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles tinham o Antigo Testamento, os profetas, os livros de sabedoria, né, de Salomão, e o Pentateuco. Então, quando o Senhor está falando isso aqui, o Senhor está querendo lembrá-los. Ei, eu sou aquele que o Pai profetizou que viria. E para que se entendesse melhor, ele prefigurou a minha pessoa no rei que vocês conhecem.
uns mau caráter. Vocês não são bons. Vocês são maus. E por que Jesus está dizendo isso? Quando você volta lá, ó, o texto passado, o que é que eles vão fazer com o cego? Ó? A partir do verso 13 do capítulo 9, eles começam a interrogar o cego de nascença. Que o cego de nascença, quando recebeu a cura, ele saiu manifestando. E eles começaram a questionar. Aí quando chega aqui, ó, verso 30, vamos ler o verso 30. O homem cego. É estranho, olha o que é que o homem cego diz. Que era cego, né? Ele diz assim, ó, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Isso é o cego dizendo. Aí a resposta deles, olha aí. Aqui mostra o mau caratismo deles. Por isso Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu sou o bom líder. Não só isso, eu sou o salvador. Olha o que eles dizem, ó, verso 34. Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Irmão, para aí. Para e pensa, irmão. Para e pensa. Para e pensa. Tu tá lá. Tu conhece o cego. Esse indivíduo está frequentando o mesmo templo que você. E você sabe, conhece a mãe dele, conhece todo mundo, sabe que ele nasceu cego. E você também sabe que há um movimento de uns indivíduos chamados do caminho, que depois foram chamados os cristãos, que seguem um tal de Jesus, que cura e enche a barriga das pessoas, multiplica pão, peixe, expulsa um demônio, 2 demônios, legiões de demônios. Aí, de repente, esse cego aparece diante de você enxergando perfeitamente. Aí você vê os seus líderes, os pastores do seu templo que você está indo, questionando esse homem. O homem testemunhando do que Cristo fez na vida dele. E se você vê desde o verso 13 do capítulo 9, querendo sempre rechaçar o testemunho desse homem. E como o homem não se calava, eles expulsam o homem. Só sendo muito cego para não enxergar que esses daí são exatamente o que Jesus vai chamar de mercenário. No verso 12. E como não se dando por satisfeito, o Senhor não só os chama de mau caráter, quando ele repete por 2 vezes, eu sou o bom pastor, eu tenho caráter. Vocês não têm, eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. E a expressão aqui, ó, dar a vida pelas ovelhas, é substituição. Jesus está falando, entre linhas aqui, que Jesus morre no lugar de cada uma delas. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? É de salvação. Ele tinha acabado de falar que era porta exclusiva. Então ele está dizendo, eu não sou só a porta. Eu sou aquele que morre para dar a verdadeira vida. Eu não sou só um pastor de bom caráter. Eu sou um pastor que me sacrifico pela ovelha. E lembra que eu disse? Jesus, quando falou no verso 7, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Aí lembra que eu disse? Jesus é a porta das ovelhas. Então Jesus já sabe quem são os seus. Ele abre. O texto não diz, lembra que eu falei assim? O texto não diz, ó, eu abro a porta para os lobos, para os leões, para os ursos, porque Davi, né, lutou contra tudo isso para proteger as suas ovelhas. Davi lutou contra urso, contra leão. Davi era um cara corajoso. Aqui Jesus poderia dizer isso, né? Eu sou a porta para os lobos,
para os leões, né? Para os ursos. Mas depois que eles entram, eles passam pela porta e se tornam ovelha. Não. Eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, Jesus já sabe. Eu não sei, você não sabe. Mas Jesus sabe quem são as ovelhas. E se ele sabe quem são as ovelhas, ele sabe por quem cada uma delas ele deveria morrer. Então não quero entrar em debate aqui. Mas a morte de Jesus não é para todos, sem exceção. Jesus morre para as suas ovelhas. Para que se arrependem. Eu não sei quem são. Então o que é que eu tenho que fazer isso aqui? Pregar. Nós lemos isso hoje na EBD. Como ouvirão se não há quem pregue? Lá não diz. Como crerão se não veem milagres? Como crerão se eles não têm uma experiência sobrenatural? Lá diz. Como crerão se não ouvirem? Hã? Jesus, quando aparece para João na ilha de Patmos, exilado, ele morre lá. Uma teofania, Jesus aparece lá. Escreve aí, João, 7 cartas para 7 igrejas específicas. Lembra como é que termina cada uma delas? Quem tem ouvidos para entender. Então, quando o texto diz o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, Jesus está dizendo, eu morro no lugar delas. Todas elas merecem. Da glória de Deus. Romanos também vai dizer que Deus olhou e não viu um justo sequer. Todos se desviaram. A sua boca, as suas mãos, os seus pés. Fazia tudo que é de podre. Por isso Jesus teve que vir. Aí Jesus diz, eu dou a minha vida. Vocês são um bando de mau caráter. Vocês só pensam em vocês. Nas vontades de vocês. Lembra de Ezequiel capítulo 34? O que é que os pastores naquela época faziam? E mercenário, e aí o nosso verso 12, vamos para o nosso, partindo para o nosso segundo ponto já. É uma espécie de contratado mercenário aí. A ideia de que ele não tem nenhuma preocupação de fato com as ovelhas. Quando a gente escuta essa palavra mercenário aqui, já vem na cabeça da gente, né, que é uma pessoa que é doida por dinheiro. Mas quando eles escutam isso aqui, o que eles entendem é isso aqui. Jesus está dizendo que a gente é simplesmente pessoas contratadas com habilidades para cuidar das ovelhas. Mas que no fundo, o que a gente quer é o que as ovelhas podem nos dar. E se der um vacilo, a gente rouba, a gente mata. É aquele mau funcionário que o patrão coloca, dá confiança para ele, e ele faz é roubar o patrão. É assim que eles estão se vendo. Entendeu? Quando o Senhor Jesus fala isso. E aqui eu implico de novo. Isso daqui, meus irmãos, são as gotas do Evangelho que são derramadas, mas que para aqueles que não creem no Senhor, se transformam de inundação de ira. Foi por essas e mais outras que Jesus foi morto. Mas ele não regrediu. Ele não deu um passo atrás. Ele continuou afirmando e querendo dizer aqui, nesse verso 11 e verso 12, que vocês são falsos, vocês são mau caráter. Isso que Jesus diz quando fala, eu sou bom pastor, o bom pastor dá vida pelas ovelhas, o mercenário que não é pastor, que é você, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então logo o lobo as arrebata e dispersa. Viu o perigo? Vai embora. Foi o que Jesus disse, eu dou a vida por elas. A semelhança de Davi. Via leão, Davi se atracava com o leão, mas não deixava pegar as ovelhas dele. Via um urso, Davi se atracava com o urso,
para não deixar as suas ovelhas desamparadas. Jesus está dizendo, eu sou muito mais poderoso que Davi. Vocês não chegam nem aos pés do Davi, quanto mais aos meus. Davi era uma figura, eu sou a realidade. Olha que interessante, meus irmãos. E lá no nosso texto de Ezequiel, lá disse que o Senhor levantaria um pastor para, de fato, governar as suas ovelhas e chama ela de tudo que é canto. Verso 13, meus irmãos. Diz por que ele é mercenário. Parece redundância, mas Jesus, de fato, quer ofendê-los. Então, aqui de novo, ó. O evangelho é para ofender. É para ofender mesmo. Entendeu? Se você não vê isso aqui como ofensa, meus irmãos, sempre tente imaginar a cena. Está lá, os escribas, os fariseus, eram os mestres. Eram os líderes da igreja de Jerusalém. Eram os doutores. Jesus, filho de Maria e José, uma cidadezinha chamada Belém. Olha, pai dele, carpinteiro. O que é que esse doido está falando? Os caras aqui tudo formado, PhD. E Jesus diz um negócio desse aqui. Ó, o mercenário que não é pastor, aí diz. Aí se eles não entenderam, aí ele vai e diz no verso 13, o mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Não se importa. Aí lembra do verso do capítulo 9, isso aqui, na vida real. Qual é a ovelha que o Senhor Jesus tem na mente aqui? O ceguinho. Em vez dele dizer, aleluia, que maravilha, eu estou feliz que você está enxergando agora. E aí disse para mim, o céu não é bonito? Olha ali. Olha esses pássaros, não são bonitos? Olha, é para todo mundo se alegrar. Expulsaram o homem. Estão nem aí. É exatamente isso aqui, ó. Não se importam com as ovelhas. Aí o nosso segundo ponto aí, ó. Nosso segundo ponto aí, ó. Deus dá a vida. Mercenário não dá. Mercenário, ele só quer lucro. Enquanto você puder dar alguma coisa para ele, ele vai ficar em cima de você. Na hora que você precisar de alguma coisa, ele vai sair fora. Eu me lembro que eu ouvi uma história, de uma pessoa me contou que o irmão estava com dificuldade, precisava de um carro. Aí foi pedir um irmão da igreja o carro emprestado. Aí o irmão disse que não emprestaria o carro. Aí esse irmão foi no pastor. Pastor, fui falar com o irmão, pedi o irmão para me emprestar um carro. E ele não quis emprestar. Traga ele aqui. Aí trouxe o irmão, irmão, que é isso, irmão? O carro é para servir. E tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí o irmão contou alguns particulares desse irmão que estava pedindo carro. Aqui entre nós, não vou detalhar, era fluxicheiro o homem. Aí o pastor disse, não, tem que ajudar. Aí o homem prestou o carro. Foi o que aconteceu? O indivíduo bateu no carro do homem. Acabou com o carro do homem. E aí vai, não tem condição de pagar. E aí o que ficou com prejuízo foi lá do pastor. Pastor, aí, o senhor pediu para eu me emprestar. O pastor disse, resolva entre vocês. Resolva entre vocês. Aí você interpreta aí, é o lobo, entendeu? Que apareceu, entendeu? E o pastor tirou a dele, ó, resolva aí vocês, entendeu? Se fosse um pastor de verdade, peraí, vamos resolver isso aqui agora. E pá, tá, cuidar, né? E assim, tantos casos que a gente já ouviu aí, de muito, eu ouvia muito, hoje mais não, né? Porque hoje eu dou atenção à minha igreja, né? Só se for um caso muito extremo, de uma pessoa de outra igreja querer conversar comigo, né? Mas, antigamente eu abria essa porta, mas vi que não faz sentido nenhum. Mas veja, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Olha o que é que o verso vai dizer agora, o 14. E ele repete de novo, né? Ó, eu tenho um bom caráter. Eu, o pastor, conheço as minhas ovelhas. Conheço aí, meus irmãos, não é um conhecer de só ver, não. Entendeu? Porque às vezes alguém faz uma pergunta para você e diz assim,
Rapaz, você conhece, sei lá, um político tal, não é? Pai, você conhece político tal? Aí você diz assim, eu conheço. Mas você conhece como? Você conhece de ouvir falar, né? De ver nas redes sociais, não é? E muitos vão... E muita gente, se você perguntar, diz assim, você conhece Jesus? Muita gente vai dizer, eu conheço Jesus. Mas o problema não é só isso, não. É se Jesus conhece você. E o conhecer aqui, meus irmãos, a palavra que está aí, ela dá uma ideia de intimidade. E é uma palavra tão forte que ela é usada lá em Lucas, Lucas capítulo 1, né, quando o anjo chega para Maria, diz, ó, tu vai conceber, tu vai ter um filho. Aí a resposta dela, como é que eu vou ter um filho se eu não conheço o homem? A palavrinha que está lá, conheço, é a mesma que está aqui, que foi traduzida por conhece ou conheço, entendeu? Que em algumas versões vai dizer assim, vai traduzir exatamente assim, como eu vou ter um filho se eu não tenho relação com homem nenhum? Relação, sexo. Mas o ponto aqui é de intimidade. Quando Jesus diz isso aqui, ó, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ele está falando de intimidade. Não conhece só de ouvir, conhece de ouvir a voz, conhece de andar, entendeu? Eu vou ilustrar isso aqui, meus irmãos, com o que aconteceu comigo mesmo. A minha esposa foi trocar uma peça de roupa lá no outlet. Eu não sei como é a mulher dos outros, mas a minha, ela vai trocar uma peça, parece que ela vai comprar o negócio todinho. Aí eu digo, não, vá lá, quando você diz assim, ó, tô saindo da loja, botei o pé fora, aí eu vou, a gente vai embora. Aí demorou. E eu digo, pelo amor de Deus. Aí fui lá. Aí quando eu entro na loja, tem uns provadores. As irmãs aqui sabem, os irmãos sabem, né? Os provadores, aí tem aqueles cortinas que você puxa e você entra lá dentro para se trocar, né? Só que nessa que eu fui, a cortina não ia até o chão. Tinha mais ou menos assim, 1,5 palmo. Aí quando eu entrei, eu vi uma canela. Eu digo, rapaz, aquela canela ali é da Ismênia. Aquela canela é da Ismênia. Eu olhei assim, eu vou lá. Eu ia mais pensando assim, rapaz, se eu abrir não for, não é? Mas quando eu vou chegando perto, ela está com o telefone na mão e está conversando com a irmã dela, que está aqui hoje. Conversando com a irmã dela. Aí eu tive duas certezas. É a canela, porque essa voz eu conheço. Aí, meus irmãos, com toda a autoridade que a mim foi dada, abri. Ela tomou um susto. E se não fosse eu? Ah, já tinha visto tua canela. Conheço a tua canela. E eu conheço a canela dela por quê? Porque eu convivo com ela. Que nós andamos juntos. Nós convivemos, temos intimidade. Então, esse conhecer de Jesus é esse. Entendeu? Por isso, meus irmãos, quando Jesus vier, e a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, a gente não vai ser pego de surpresa, não, irmãos. Assim, a gente vai saber, porque a gente vai conhecer. E veja que a gente leu vários textos nos sermões passados, que o Senhor sempre está falando, elas conhecem a minha voz, eu as conheço. Então Jesus está dizendo assim, ó, eu conheço, vocês não conhecem, seus mau caráter. Meus irmãos, esses mesmos mercenários estão aqui hoje, no nosso tempo, falando como se fosse pastor de Jesus e não é. Falando como se conhecesse, mas não conhece. E se não conhece, não vai arriscar a vida, não vai se sacrificar. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Isso aqui poderia ser um sermão em um culto de encerramento ou de graduação de uma turma de pastores. Não sejam mercenários. Sejam pastores à semelhança do Senhor. Conheço as suas ovelhas. Eu sempre digo aqui para os irmãos, eu conheço vocês. Eu sei a grande maioria aqui onde mora. Alguns eu não fui na casa porque eu também não vou entrar lá. Não sou nem do MST, não sou parente daquele indivíduo lá que bate nas portas e entra, né, tomando na casa dos outros. Mas a maioria eu conheço. A maioria aqui sabe onde é que eu moro, já foi lá em casa, sabe quem é minha mulher, sabe quem são meus filhos. Então, tudo aqui. Mas tem pastor... Já vi gente dizer assim, eu não quero ninguém na minha casa. Não entendeu. Por isso que nós temos classe de novos membros. Para ensinar. Entrou aqui dentro, é família. Faltou culto, a gente vai perguntar, por que você não veio?
está andando por aí, vê um membro da igreja, ei, crente aqui sabe. Se não sabe, vai lembrar, viu? Se qualquer crente aqui, membro da igreja, membro da igreja, vê outro membro fazendo qualquer coisa que não condiz com as escrituras, não tem crente dedo duro. Ele vai dizer assim, ei, tô vendo, viu? Tô vendo. Se tu continuar desse jeito aí, eu vou dizer lá na igreja, vão te levar para a igreja, vai ser disciplinado. O negócio aí, não tem nada a ver com isso. Se a gente conhece o nosso Senhor nos conhece, nós devemos conhecer aqueles que dizem conhecer Jesus. Ao Senhor Jesus diz isso aí, ó. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Meus irmãos, você percebeu aqui qual foi a comparação de conhecimento que Jesus fez aqui, dele com as ovelhas? Meus irmãos, foi a dele com o Pai. Que privilégio, meus irmãos. Tu saber, crente, que Jesus te conhece. Assim como o Pai conhece Jesus, Jesus conhece o Pai. Ou seja, como o Senhor, por graça, misericórdia, se dispôs a ter intimidade com você, miserável. Olhar para a sua canela e dizer, isso aí é meu. Entendeu? Olhar para você e dizer, não, isso é meu. É meu, dá um trabalho doido, mas é meu. Coisa que mercenário não faz, pastor não faz. O pastor que imita vai dizer, isso aqui que eu estou dizendo, né? Vocês não são meus. Vocês são do Senhor, que é meu Senhor. É nosso Senhor. Amém, igreja? Tu está entendendo aí, crente? Tu está entendendo? Jesus está dizendo para os religiosos da época, vocês são os mau caráteres. Vocês, na hora do primeiro sufoco, vocês vão embora. Eu dou a vida. Sabe por que eu dou a vida? Porque eu conheço, eu tenho intimidade. Eu sei o poder que eu tenho transformador. Me dão trabalho, mas eu vou transformando de glória em glória. E lá em Romanos, esse Jesus aqui que é Deus, ele diz, os que eu chamei, os que eu predestinei, os que eu elegi, os que eu glorifiquei. Olha aí, irmãos, Jesus já nos vê perfeitos. Por isso ele é o bom pastor. Ele é extraordinário nesse amor dele aí por nós, meus irmãos. Calvino diz isso aqui, comentando esse texto. O pastor verdadeiro imita Cristo em zelo e disposição para proteger o rebanho, enquanto os mercenários buscam apenas benefícios próprios e fogem diante do perigo. Como intermediário entre Deus e os crentes, Cristo exige obediência, assim como ele se submeteu totalmente ao Pai. Aí eu me lembrei aqui da ilustração na nossa EBD com o pastor, o doutor Martin Lloyd Jones. Quando a igreja, alguns mercenários chegaram para ele, muda a pregação, vamos colocar um teatro, vamos colocar um concerto, vamos pintar a igreja de preto, vamos botar as luzes piscando, vamos botar perfumes aromáticos da unção. Aí o verdadeiro pastor disse, eu não vou fazer isso. Eu não fui chamado para fazer isso. Eu não fui chamado para entreter. Eu fui chamado para pregar o evangelho, para salvar e para condenar, para sustentar aqueles que foram salvos na perseverança até o fim e para afugentar aqueles que insistem em dizer que são, quando na verdadeiramente não são. É isso, irmãos. É isso. Por isso a porta pequena. Por isso o caminho apertado. Porque no poder do Espírito Santo não é nosso. Eu já disse isso, eu vou dizer de novo. A coisa mais fácil do mundo é encher a igreja. Eu tive uma pequena experiência aqui mesmo. Os irmãos das antigas devem lembrar. Final de semana, mutirão. Trazer gente para cortar cabelo, médico para consultar, cesta básica. Lembrei, pessoal? Enchia a igreja. Carrito pela janela. Aí não, pessoal, o pessoal recebe as coisas, vão embora, ficam os mesmos para o culto. Não, pastor, vamos fazer o seguinte,
vamos dar uma pré-senha. Aí só vamos entregar as coisas no final do culto. Mas a gente não aguentava ficar trazendo o pessoal para cá para fazer as coisas de graça e ficar dando cesta básica toda hora. Quando a gente parou, o pessoal foi embora. Não adianta. Na porta do céu, só entra se for Jesus. Só se sustenta se conhecer esse Jesus. E se ficou alguma dúvida, não, isso aqui não é para nós, o verso 16, arrebata-nos. Arrebata-nos agora. Não temos para onde correr. Porque a lógica é essa. Eu dou a vida porque eu conheço. E se eu conheço, eu quero que ande comigo. Que fique perto de mim. Que seja pastoreado por mim. Por isso o verso 16. Ainda tem outras ovelhas. E o contexto é esse. Ainda tem outras ovelhas, seus mau caráteres. Esse aí que eu curei, que eu fiz ele enxergar, não é o último não. Tem mais. E vocês vão humilhar muitos ainda. Vocês vão expulsar muitos ainda. Vocês vão dizer que estão abrindo a porta do reino, mas na verdade vocês estão fechando. Vocês nem entram, nem deixam ninguém entrar. Mas eu quero dizer para vocês. Vocês acham que são exclusivos? Vocês acham que a salvação é só para vocês? Eu tenho ovelhas de outro aprisco. Está aí, ó. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. E aí o linguajar é o mesmo, ó. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Perceba que isso aqui encaixa perfeitamente com Ezequiel. Perfeitamente a promessa do Senhor. Vai vir um pastor, eu vou levantar um pastor. Por isso, meus irmãos, que quando Paulo escreve Romanos, ele diz, nada poderá nos separar do amor de Deus. Angústia, tribulação, perigo, espada, coisas do presente, coisas do porvir, nem qualquer outra criatura. E antes ele vai dizer, se Deus deu seu filho, argumento do maior para o menor, se ele nos deu o seu filho, não nos vai dar todas as promessas que deu o filho? Aí esse mesmo texto de Romanos vai dizer que em Cristo nós somos vencedores, é isso, irmãos? Não, mais que vencedores. Aí lembra? Quando eu falei que as pessoas têm o costume de dizer assim, e eu ouvi essa expressão agora, da boca do Neymar, né? Foi fazer uma entrevista com ele, né? Antes do jogo, primeiro jogo dele, eu assisti, eu gosto de futebol, e aí, o que você se sentiu e tal, e tal? Ele foi dizer assim, não, eu amo muito os Santos, né? E foi eles, né, que me fizeram vencer na vida. Eu digo aí, se estivesse lá na igreja, tinha ouvido, ele ia dizer, não, meu amigo, vence na vida é quem tem esse Senhor aqui, Jesus. Todo crente pode dizer, eu venci na vida. Todo crente. Crente pobre, crente rico, crente baixo, crente alto, crente preto, crente branco, gordo, magro. Se ele for crente, ele pode dizer, eu venci na vida. Agora, do contrário, ele pode ser o homem mais rico do mundo, mais bonito, que tem todas as portas em todos os lugares do mundo abertas para ele. Se ele não tiver, ele não tem nada, meus irmãos. Ele não tem nada. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então o argumento é, assim como Deus prometeu em Ezequiel 34, reunir seu povo disperso e trazer paz ao rebanho, João 10,16, Jesus confirma que esta promessa inclui também os gentios, eu e você. O verdadeiro rebanho de Deus não está limitado a um grupo étnico, mas é formado por todos os que ouvem e seguem a sua voz. Devemos, meus irmãos, então, rejeitar qualquer tipo de exclusivismo espiritual. A igreja deve refletir o coração do bom pastor, acolhendo pessoas de todas as origens, promovendo a unidade em Cristo. Isso significa amar e servir uns aos outros, sem distinção. O que os fariseus, os escribas não faziam. Eles discriminavam as pessoas.
Eles viam, aquele dali tem futuro. Diferente de Jesus, né? Chega lá um cara rico, novo, bem colocado na sociedade. O que é que eu tenho que fazer para te seguir? Quer me seguir mesmo? Quero. Jesus quer provar onde é que está o coração dele. Pega tudo que tu tem, vende. Que Jesus está querendo dizer assim, ó, tu está disposto a depender de mim e não da tua influência, da tua riqueza, dos teus bens materiais. Foi isso que Jesus estava dizendo para ele quando disse isso. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele disse, dá não para mim. O não dele era dizer, não, eu não consigo viver na dependência sua. Em outras palavras, eu não confio. Eu confio em mim. Em outras palavras, ele não conhecia a voz do Senhor. E ele foi embora. Não quis Jesus. Jesus não o bajulou, porque Jesus não foi mercenário. Jesus quer cuidar de ovelha, não de lobo. Jesus quer cuidar de ovelha e não de mercenário. E eu aplico também mercenário não só a pastores, mas a ovelhas. Existem muitas ovelhas mercenárias, que elas querem só usufruir das benesses que a igreja pode proporcionar. Para esses, o Senhor vai dizer no grande dia, não conheço você. Não, mas eu te conheço, mas eu não conheço você. Mas eu até cantava, eu até pregava. Olha, teve uma época que eu pregava com tanto poder que os demônios saíam. Mateus 7, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Concluo, meus irmãos, dizendo o seguinte. Jesus, o bom pastor, cumpre as promessas de Ezequiel 34. Ele dá a vida por suas ovelhas, sacrifício redentor, conhece e cuida delas, relacionamento pessoal, une judeus e gentios em um só rebanho. Igreja. Assim, João 10 não apenas reafirma, mas também cumpre a visão profética de Ezequiel 34, demonstrando que Jesus é o verdadeiro pastor prometido por Deus. Jesus é o único verdadeiro pastor que se sacrifica, conhece e reúne, tem comunhão com as suas ovelhas. Sua voz continua chamando e aqueles que pertencem a ele a reconhecem e o seguem. Esse é o nosso papel, por isso que a gente tem que pregar. E como foi dito aqui também na nossa EBD, a pregação não necessariamente tem que ser um pregador eloquente, um cara que tenha vários anéis no dedo de doutorado. Não. Não que isso não seja ruim, isso é bom. Não é. Tem que ser uma pessoa convertida, que fale a palavra de Deus como ela é. Faz me lembrar uma ilustração que o meu pai contava. De convidaram dos homens famosos para uma conferência. E ele foi pregar, e ele pregou o Salmo 23. E ele pregou lá e falou do hebraico, e uma pregação assim, para quem estuda, né, e pratica a arte da exegese, da hermenêutica. O cara foi brilhante. Mas a igreja, sabe, a igreja não entrou no clima. Sabe, negócio, uma hora lá e nada. Aí quando terminou a pregação, passou para o pastor pediu o irmãozinho da igreja para fazer a oração final. Lembra, pai? Aí o irmãozinho foi lá, disse, pastor, posso dar só uma palavrinha aqui, só um resuminho aqui, porque eu percebi que a igreja parece que não entendeu as preciosidades que o pastor falou aqui. Aí o pastor à vontade. Aí ele disse lá, esse verso aqui está dizendo isso aqui. Disse bem simplesinho. Ele resumiu o sermão em 2, 3 minutos. E a igreja entrou num clima de gratidão ao Senhor, sabe? Saiu um glória a Deus ali, outro acolá e tal. E aí terminou o culto, pronto. Aí, algumas pessoas vieram perguntar para ele, irmão, o que foi que aconteceu? Por que aquele homem tão preparado falou, a gente não entendeu nada, e quando o Senhor foi falar, nosso coração queimava? A resposta dele é porque esse pastor conhece o salmo do pastor. Eu conheço o pastor do salmo.
É diferente, irmãos. É diferente. Conhecer a palavra do Senhor é uma coisa. Conhecer o Senhor da palavra é outra coisa. Na primeira, não há possibilidade de você simplesmente só conhecer a palavra e não conhecer o Senhor. A segunda, a primeira está incluída. Se você conhece o Deus da palavra, você vai conhecer a palavra, como ela deve ser conhecida. Por fim, meus irmãos, como ovelhas, todos nós aqui, se assim nos vemos, devemos confiar em seu cuidado, descansar em sua provisão e compartilhar essa verdade com aqueles que ainda não fazem parte do rebanho. Cristo se sacrificou por nós, devemos confiar nele. Cristo nos conhece profundamente, devemos buscá-lo. Às vezes as pessoas dizem assim, não, eu não vou mais pedir perdão a Deus, quero pedir tanto perdão a Deus, que eu tenho vergonha de dizer o que eu fiz ao meu filho. Ele sabe todos os seus pecados. Ele quer que você saiba que ele é um Deus perdoador. Não importa o que você faça, Deus continua o mesmo. Um Deus perdoador. Confie. Cristo nos une em um só rebanho. Devemos promover a comunhão, mas preste bem atenção. Comunhão daqueles que de fato conhecem a voz do Senhor. Comunhão não é com qualquer um, não. Certo? Qualquer um não. Lembra que eu falei, meus irmãos? Eu acredito que eu fiz o que a Bíblia mandou fazer. Eu fui convidado para pregar numa igreja de Mormon, numa conferência. E lá me deram o tema, unidade. Aí eu digo, ferrou. Como é que eu vou falar de unidade nos Mormon? Então, se eu for, vai ser para brigar, porque na hora que for a minha vez, se eu for na frente de outros, eu vou desfazer tudo que os outros disseram, eu vou dizer unidade só em Jesus. Jesus é o único caminho. Aí pronto. Aí eu tinha que falar, ó, não é esse tal de Smith, né, lá dos Mormon, né? Não é a Bíblia lá do Moroni. Aí pronto. Ia dar só constrangimento. Não fui, não. Obrigado, não vou. Agora, se dissesse, pastor, venha pregar aqui. Aí o senhor pode pregar o que o senhor quiser. Que Deus lhe falar. Eu digo, é outra coisa. Aí eu vou lá e... Mas também não vou para brigar. Vou escolher um texto e o meu desejo é que os irmãos aprendam. Então, comunhão aqui é com aqueles irmãos de fato. Sabe? Que olham para a palavra de Deus e dizem, é isso aqui. Simples. Adultério é adultério. Fornicação é fornicação. Assassinato é assassinato, aborto é assassinato. Crente é você tem que andar com pessoas que creem nessas verdades. Que amor não é sentimento, é ação, é mandamento. Não confundir. E por aí vai. Aí eu termino aqui, meus irmãos, com a citação. Vou citar ela aqui, ipsilitris, igualzinho que eu peguei. De um puritano chamado J.C. Ryle. Ele diz o seguinte, ó. Também pregando nesse texto. Escute aí, ó. Estejamos atentos para que esse ofício de Cristo, de bom pastor, não se torne inútil para nós. No último dia, nenhum proveito haverá em Jesus ser pastor se, durante nossa vida, jamais ouvimos a sua voz, nem o seguimos. Se amamos a vida, juntemo-nos ao seu rebanho, sem demora. A menos que façamos isso, ficaremos à esquerda do trono de Jesus no dia do juízo e estaremos perdidos para sempre. Se você entende que é ovelha, que conhece a voz do seu Senhor, que o seu Senhor conhece você, seja grato. Seja grato a Deus e confie nele. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Quem está aqui nas quartas-feiras tem aprendido. Nosso Deus é um Deus da providência. Ele fez tudo para ele. O mundo não gira em torno para nós. Para ele. Para a glória dele. Então descanse. Se você não confessou Jesus ainda como seu pastor, salvador, senhor da sua vida, faça enquanto tem tempo. Mas como é que eu faço isso? Peça para que ele toque no seu coração. Que essas verdades, de fato, sejam verdade para você. Está precisando de reconciliação? Do mesmo jeito. Senhor, me perdoe. Zera a conta. Senhor, me ajuda a caminhar em santidade. E vamos que vamos. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém, irmãos?
Curve a sua cabeça e vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, eu te dou graças mais uma vez pela oportunidade de falar da tua palavra. Mais um